Fala galera, eu sou o Henrique Coelho. Eu sou o Pyong Lee. E esse é o canal Trending Topics. E antes de ir pro assunto de hoje, já se inscreve no canal para você receber todos os vídeos, ativa o sininho, já deixa o like nesse vídeo para incentivar, compartilha com os amigos, tá bom? É um tema bem importante. A gente vai trazer sempre temas relevantes, assuntos do momento. Informativos. Muito legal. Vamos. A galera falou que nosso último vídeo tava muito branco lá no fundo, daí a gente resolveu fazer aparecer uma mesa aqui agora. Vou colocar uma mesa para você. Vai começar a aparecer, daqui a pouco aparece, sei lá, alguém aqui atrás. Cenário. E depois do último vídeo que a gente falou sobre todo aquele rolo que aconteceu com o Temer e a JBS, você pode assistir o vídeo em algum lugar aqui ou procurar no nosso canal. A gente resolveu agora falar sobre o que pode acontecer com o Michel Temer, né? Qual é o futuro dele, do Brasil, enfim. Se ele cair, quem assume é o Aécio ou é a Dilma? Talvez seja a Dilma, né? Ela pediu pra cancelar o impeachment. Nossa. A grande dúvida que tá rolando entre o pessoal, a galera, é se o Temer cai ou não cai da presidência. Na verdade é que acabou de acontecer o impeachment da Dilma e se acontecer uma segunda queda de um presidente, um segundo impeachment já vai ser muito mais traumático do que um primeiro que já faz muito mal para um país. Mas diante de toda essa incerteza política, essa situação embaraçosa que o Temer acabou de passar, é um consenso geral, mais ou menos assim, que ele saia logo do poder, porque ele tá perdendo popularidade, força política, tá cada vez mais instável. Então isso atrasa, emperra tanto a política, tanto a economia, tudo. É melhor que ele saia de vez para que continue rolando as reformas e as melhorias e tudo que precisa ser feito para que o Brasil avance em frente. No fim a gente não sabe o que pode acontecer, se ele vai cair ou não vai cair, mas a gente resolveu esclarecer aqui todas as possibilidades do que pode acontecer, as formas que ele pode sair, se é por impeachment, se é sem impeachment, e se houver uma possível eleição, se ela vai ser direta ou indireta e quem são os possíveis candidatos a assumir a presidência do país, porque isso é muito importante. Tem vários movimentos sociais pedindo por eleições diretas, mas esse aí é o menos provável que aconteça. Isso porque a Constituição, no artigo 81, fala que se o presidente cair nos últimos 2 anos do mandato, a eleição ela precisa ser de forma indireta. Caso o presidente saia, tem que ser feita uma eleição indireta pelo Congresso Nacional durante os 30 dias que se seguem depois da saída dele. E isso acontece com os 513 deputados federais e 81 senadores. E a única forma de acontecer uma eleição direta é se houvesse uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que é basicamente fazer uma emenda na Constituição, ou seja, é mudar as regras do jogo enquanto ele acontece, e isso é bastante perigoso dentro de uma democracia. Uma democracia, ela pressupõe obediência completa à própria Constituição e às leis, e não dá pra você ficar mudando as regras enquanto o jogo acontece, porque isso fere qualquer democracia no mundo. Um país é visto como seguro para viver e para investir quando a gente tem segurança jurídica e as instituições funcionando. Caso contrário, como é que alguém vai se sentir seguro de investir num país onde uma regra vale num dia e no dia seguinte pode mudar só porque é conveniente? E se a gente quer sair da crise e não apenas mostrar para o mundo, mas ter realmente segurança jurídica e as instituições funcionando, a gente tem que realmente obedecer à Constituição fielmente. E isso significa que tenha eleições indiretas caso o Temer venha a sair. Mas calma! Não que você tenha se desesperado com isso que a gente falou. Mas calma, que o presidente que for assumir agora, ele só vai ficar até o final do mandato atual, que é final de 2018, onde ocorrem as eleições diretas, aquele que você tem que ir lá votar. Em outubro. Em outubro, já em outubro de 2018 já. Então o cara que entrar agora, fica um ano. Vai ficar um ano e pouquinho, E o Temer ele já falou algumas vezes que ele não vai renunciar de jeito nenhum. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Afinal de contas, a gente vive aí uma House of Cards por dia, basicamente, em Brasília, né? E como a gente não sabe se ele pode renunciar ou não, a gente separou aqui as 3 possíveis formas, além da renúncia, claro, que ele pode vir a cair. A primeira forma é ele ser cassado por crime comum. Apesar do presidente da República possuir imunidade no Brasil durante o exercício do mandato dele, por se caso ele cometa qualquer tipo de crime comum, por exemplo, se ele atropelar uma pessoa, ele não vai ser preso e processado por isso enquanto ele for presidente. Talvez ele possa ser processado depois que ele sair do mandato. Mas a Constituição prevê que ele pode sim ser cassado e preso se ele cometer algum tipo de crime comum que seja ligado diretamente com o exercício do cargo dele como presidente. Então, se ficar realmente comprovado que naquele áudio dele com o Joesley, que enfim, que ele estava fazendo ali um esquema de corrupção para beneficiar a JBS, para roubar, enfim, o que quer que seja, ou se ele estivesse pagando propina pro Cunha, se ficar comprovado isso, ele pode sim ser cassado
ameaçado e ele pode até vir a ser preso. O Supremo Tribunal Federal autorizou o Ministério Público a abrir a investigação para apurar o caso. E se uma denúncia formal acontecer, o STF vai afastar o presidente logo na aceitação dessa denúncia. Só que existe um porém. Para o Ministério Público Federal fazer essa denúncia e o STF aceitar ela, a Câmara tem que autorizar, tem que dar a bênção dela para o STF para que esse processo aconteça. E ela tem que aprovar em 2/3 dos deputados votando para que esse processo seja aberto. E o Temer hoje ele tem a maioria na Câmara. Então é muito pouco provável que essa autorização seja concedida ao STF. E muito provavelmente essa investigação que já começou vai acabar em pizza. O segundo jeito do Temer cair é através de um impeachment. E esse a grande maioria já conhece. Só que havia uma discussão muito grande se cabia impeachment nesse processo ou não, porque impeachment está ligado diretamente a crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade é diferente do crime comum, que é aquele que o Temer teria cometido. Só que a OAB achou uma forma de enquadrar o que o Temer fez dentro de um crime que chama prevaricação, que é basicamente ele ficar ali ouvindo o Joesley falar todas aquelas coisas de que ele queria impedir a Lava Jato, de que ele estava pagando propina pro Cunha, etc. E ele não tomou nenhuma atitude. Ainda que ele não estivesse participando do esquema, só dele ouvir e não fazer nada, como presidente da República, ele estaria cometendo esse crime de prevaricação que é punido com impeachment. Então, a OAB entrou com um processo e um pedido de impeachment que já somam 14 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Só que, assim como a cassação por crime comum, para que o impeachment avance, é necessário passar pela Câmara. E pelos motivos que a gente citou agora há pouco, a gente sabe que isso é bem difícil. Só que nesse caso é ainda pior, porque só para chegar no estágio de votação lá no plenário da Câmara, o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, ele tem que fazer a admissibilidade do pedido de impeachment. E ele, como é muito amigo do Temer, ele já deu várias declarações de que ele não vai aceitar esse pedido e não vai trair o Temer. A terceira hipótese, então, do Temer cair seria pela cassação da chapa Dilma Temer, num processo que acontece no Tribunal Superior Eleitoral. E essa hipótese é a mais provável. Depois de todo aquele rolo que aconteceu lá da eleição da Dilma, que começou esse processo, que foi descoberto maquiagem de conta pública, enfim, várias falcatruas lá, onde foi aberto esse processo junto com o processo de impeachment, da cassação da chapa Dilma Temer, eles acabaram então sendo acusados de abuso de poder político e econômico para ganhar a eleição. E esse processo ele já está em vias de ser julgado, o julgamento estava previsto ali para mais ou menos dia 6 de junho. Mas se acontecer esse julgamento, que antes de todo esse esquema da JBS, esse rolo que teve, a possibilidade do Temer cair através desse processo era muito baixa, porque os ministros já tinham falado do STF que eles entendem o momento político do país, que eles entendem que se o Temer saísse nesse momento ia ficar muito ruim para a economia do país e tudo mais, então que em prol da sociedade como um todo, eles iriam avaliar, enfim, toda a conjuntura política e não só o processo em si. Mas depois da gravação lá do áudio com o Joesley, da JBS, começou então o burburinho de que o TSE poderia sim cassar a chapa Dilma Temer. E aí essa passou a ser então a possibilidade mais provável da cassação e da saída do Temer. O Temer ele já tinha ali 4 votos a favor dele e 3 contra. Porém, depois de tudo isso, parece que um dos ministros está mais ou menos indo para o outro lado. Então, se um dos ministros for para o outro lado, é o risco que ele corre dele cair. Diante de tudo isso, e da real possibilidade de acontecer uma eleição lá no Congresso, os deputados e senadores já estão mexendo os palitinhos e vendo possíveis nomes para candidatos, né? Se elegerem e ficarem no lugar do Temer até outubro de 2018. Se lá em Brasília os caras já não conseguem chegar num consenso, nem para uma ordem de votação das pautas, imagina para eleger um próximo presidente da República ali entre eles, já que são vários e vários interesses envolvidos, tanto da direita como da esquerda, enfim, muitos partidos, do centro, baixo clero, alto clero, enfim, eles não conseguem encontrar um nome. Eles já fizeram alguns acordões entre eles sobre possíveis nomes, só que eles, como não tinham muitas possibilidades, eles colocaram algumas regras. Então, alguns consensos, alguns acordos ele já tem. E olha que absurdo o que se passa na cabeça destes seres humaninhos. O principal medo deles é que esse presidente que vai ser o quebra-galho, que vai preencher esse buraco, faça um bom governo e queira se reeleger ano que vem. Então, eles têm o risco das pessoas que eles querem realmente colocar durante 4 anos no poder
tipo, concorrer com esse cara que eles estão escolhendo agora e que realmente, putz, o cara fez um bom governo e agora ele vai ser um super concorrente pros nossos candidatos pro ano que vem. Eles já concordaram, então, que o próximo presidente, ele não pode estar citado na Lava Jato, porque ia ficar muito mal É o mínimo. É o mínimo, né? Ia ficar muito mal para a opinião pública, ainda mais tendo eleições próximas, né? Daqui a pouco, no ano que vem. Então, o cara não pode estar citado na Lava Jato. A segunda coisa é que ele tem que concordar em não concorrer para a eleição do próximo ano. E a terceira é que ele não pode mexer na equipe econômica atual, porque a equipe econômica tem um consenso geral de que está muito boa. E realmente eles estão fazendo um trabalho muito bom. Acontece que encontrar um candidato nessas situações todas tá que nem encontrar uma agulha no palheiro, né? Caso o Temer saia mesmo, quem assume direto durante os 30 dias que vão ocorrer as eleições indiretas e blá blá blá, não é o Aécio. Ainda bem, né? Então quem que vai ser? Vai ser o Rodrigo Maia, que é um amiguinho dele. E o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados atual, né? Que está substituindo o Eduardo Cunha, que foi cassado e foi preso, e por isso que ele saiu. Caso o Rodrigo Maia não pudesse assumir a presidência por algum motivo, o próximo na linha sucessória seria o presidente do Senado Federal, que é o Eunício Oliveira. E a questão é que tanto o Rodrigo Maia como o Eunício Oliveira, eles estão citados na Lava Jato. O que não quer dizer que eles estão envolvidos ou... Não quer dizer que isso seja um impeditivo para eles Tem assumirem provas. a presidência. Não é um impeditivo por enquanto. E a terceira pessoa que poderia assumir a presidência, na caso da linha sucessória, seria a presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, é cogitada para assumir a presidência nessas eleições indiretas que podem acontecer na Câmara, caso venham a acontecer do Michel Temer cair. Mas ela já falou que ela não tem o menor interesse em ser presidente da República ou presidenta da República. Ela falou que o lugar dela é ser presidente ou presidenta do Supremo Tribunal Federal, que é onde ela está, ou compor sendo uma ministra do STF, né? Ela falou que ela é uma jurista e que, enfim, ela não quer se meter lá na política, principalmente no Poder Executivo. Ela quer deixar para os caras lá do Senado e da Câmara mesmo. E já falando das eleições indiretas, um possível candidato para a cadeira presidencial é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Esse cara sempre quis ser presidente. Ele é um cara bastante técnico e sempre foi respeitado pelo mercado. Além disso, a única citação na Lava Jato que tá lá, o nome dele, é naquele áudio em que o Joesley reclama para o Temer que o Henrique Meirelles não quer atender aos pedidos dele. Não atende os pedidos, não atende as vontades. Bom, pera. Então o cara tá negando a fazer algo por esse cara do Joesley, da JBS, fazer essas coisas erradas? Opa. Então talvez ele seja uma boa opção. Mas nem todo mundo pensa assim. Tem muita gente aí falando que porque o Henrique Meirelles já foi presidente da JBS, que seria impossível que ele não soubesse de nada da relação do Joesley, JBS, governo e tudo mais. Se é que essa relação existe de fato, né? Ela ainda não foi comprovada. Mas se ela existir, a galera tá falando, não, peraí, o cara era presidente do grupo, era amigo do Joesley e ele não sabe de nada? Estranha essa história aí. Como a gente falou agora há pouco, quem assume logo que o Temer cai é o Rodrigo Maia por ser presidente da Câmara. Ele já deixou claro que não vai ajudar na queda do Temer, não vai ajudar a aprovar coisa, não quer tirar o Temer. Mas caso o Temer caia, por livre e espontânea pressão de outras partes, ele quer se candidatar nessas eleições indiretas. Ele quer assumir o cargo e continuar o que o Temer já estava fazendo. Ele quer ser ali o presidente que seria um deixado pelo Temer, né? Basicamente, para continuar as medidas que o Temer vem fazendo e basicamente o Temer continuar, de certa forma, ainda no poder e aquele grupo econômico e político que eles têm. E tem mais 2 outros candidatos que estão sendo bem cogitados ali, tanto pela esquerda como pela direita, para concorrerem às eleições indiretas, caso elas venham a acontecer. Na verdade, a esquerda, como não tem maioria na Câmara e no Senado, eles dizem a todo momento que eles não vão ter candidato para eleições indiretas, porque eles querem eleições diretas, com a expectativa de que, se houver eleições diretas, eles consigam colocar de novo o Lula no poder. Eles já sabem que se eles tiverem uma eleição indireta, como eles têm a minoria na Câmara e no Senado, eles não vão conseguir eleger nenhum deputado ou senador deles, ou qualquer candidato deles, para que assuma a presidência da República. E uma das conversas nos bastidores que eles estão lá fazendo, eles querem fazer um acordo e escolher uma pessoa, tanto dos dois lados, para que essa pessoa barre a Lava Jato, para que aprove as coisas e tal, e para dar foro privilegiado para esse presidente. Aí livra Lula, Dilma, livra Temer, Sarney, livra e por aí vai. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Livra o Tancredo Neves, que já morreu, livra todo mundo.
Tá todo mundo livre, estão libertos. Não, mas é isso, eles querem aprovar e barrar a Lava Jato. Cara, é muita cara de pau. Não é muita cara de pau. Nossa, cara, como é que deita a cabeça e dorme? E o nome cogitado pra fazer isso é... Tchananã! Um nome que circula muito bem entre a direita e a esquerda. Seria meio que, como a esquerda sabe que vai perder porque não tem a maioria, então eles topam eleger um cara que tá ali no meio termo. Então a gente tem que ficar muito de olho para que, se vier realmente o nome do Nelson ser cogitado para uma eleição indireta, a gente ficar cobrando para saber porque ele e as propostas, enfim, ficar investigando muito a fundo e cobrar dos nossos políticos uma votação num candidato que a gente saiba que não tem intenções de barrar a Operação Lava Jato. E o último nome aí que tá rodando as fofocas, tem nos burburinhos e tal, pra candidato, não é? É o atual presidente do PSDB que substitui a Aécio, que é o Tasso Gereissati. Eu tava falando Jurissati. Tasso Gereissati. Isso. Bom, o Tasso ele tá aí como presidente interino do PSDB, já que o Aécio tá afastado, mas ele é senador pelo PSDB também do estado do Ceará, ele já foi governador um monte de vezes lá, é um cara mega rico, diz que ele é até bem quisto lá no Ceará, a galera costuma gostar dele. Ele nunca tinha perdido nenhuma eleição até 2010, quando ele se candidatou a senador, se eu não me engano, e ele perdeu as eleições. E aí ele ficou muito bravo e ele falou que ele não ia mais candidatar a nenhum cargo político. E aí, na próxima eleição, 2014, ele se candidatou de novo e ganhou a eleição. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido melhor o que pode acontecer agora com todos esses problemas que a gente citou no último vídeo. Se você não assistiu, volta lá pra assistir, que a gente vai deixar no final desse vídeo. É só ir no canal, que foi o primeiro vídeo do canal. Trending Topics. Vai ter vídeo toda semana sobre diversos assuntos que estão rolando na atualidade, que estão sendo motivo de textão no Facebook, que está sendo motivo de briga, enfim, uma informação mesmo para vocês, o que está acontecendo e quais são as possibilidades que acontecem, como nesse vídeo. Uma informação completa que a gente faz pesquisas a fundo e traz pra vocês. Não é aquela coisinha de Facebook que é manipulado, que vocês ficam lendo porcaria lá, ficar compartilhando e vendo e lendo, não sabe o que tá certo, o que tá errado. Bom, então é isso. Se inscreva no canal se você gostou, deixe seu like, compartilha com os amigos para que eles entendam o que pode acontecer daqui pra frente. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.